Amigos do JP TV, estamos novamente aí com o programa Sons e Letras, esse dia maravilhoso aqui na estação, com a minha amiga, atriz, professora de teatro, Bianca Flores. E aí, tudo bem? E aí, Nino, tudo certo? Então, obrigada pelo convite, de verdade. Isso. Então, professora, atriz, né? Tudo me deu algumas denominações. E iluminadora agora também. Iluminadora pela Renascença na tentativa, né? É isso aí. Obrigada. Me diz uma coisa, tu voltaste agora mais para Montenegro com o convite do Grupo Renascença, né? Eu sou de Montenegro, né? Sou natural. Me formei aqui na UERGS e depois, junto, no mesmo período, eu comecei a trabalhar no Espaço da Arte. E aí, eu digo até que eu faço turismo em Montenegro, entre aspas, né? Pois é. Porque eu dou aula em outras cidades, assim. E eu tô dando aula há 9 anos direto, assim, sem parar, e atuando muito pouco. E aí, esse ano eu conversei com o Everton, então, do Renascença. Então, precisa atuar de novo. E aí, ingressei no grupo, a gente tá montando a Rádio Estação agora. E andando em festivais, né, com os descasados, tudo que for possível, assim. E é bom, né? É ótimo. Eu tava com saudade de fazer parte de um grupo sem ter que comandar de alguma maneira, né? De poder ser comandada e ser dirigida, que é uma coisa que é muito importante para o trabalho do ator, assim, né? Para o trabalho de professor, enfim, claro. Renovar. Porque isso para ti, por exemplo, numa sala de aula, te permite, inclusive, dirigir os alunos também, ter essa... Com certeza. Como já trabalhei contigo, eu sei como tu trabalhas e a tua dedicação em cima disso, tudo. E a própria UERGS, ela no início tinha essa ideia de formar o professor artista, né? Ela tem ainda essa ideia. E eu acredito muito nessa proposta, assim, de que se o professor ele não está o tempo inteiro se renovando e sim sendo artista, atuando, fazendo iluminação de um jeito que, né, esteja aprendendo, enfim, esteja envolvido em todas as áreas, não tem como dar aula, né? Tu vai ensinar o quê se tu não se renova, se não enche a bagagem, né? Tem que estar dentro da história sempre, né? Exatamente. Para poder... Até porque as coisas vão se não é modificando, mas se aprimorando, né? Com o tempo. E o artista, ele tem uma função, pelo menos que eu acredito, que se não está o tempo inteiro trabalhando, dá uma enferrujada, assim, sabe? Aí vai fazer de novo, já não é mais a mesma coisa. Então tem que estar o tempo inteiro em trabalho, assim. É uma área que tem que estar o tempo inteiro pesquisando, estudando, mexendo o corpo, porque senão não tem troca. Como na verdade, eu acho que toda profissão exigiria isso, né? Um aperfeiçoamento diário, assim. A gente vai esquecendo, a gente de repente se forma e acha que agora eu já sei tudo, né? Não precisa fazer mais nada. Deixa pra lá e tal. Mas não é isso que... Mas uma curiosidade, Bianca, tu dá aula em Tupandi, né? Tu dá aula ali, Feliz, se não me engano. Eu dou aula por uma ONG, que é o Espaço da Arte, que trabalha em 16 cidades. E aí dessas 16 eu dou aula em Vale Real, Bom Retiro do Sul, Lajeado, que daí é num abrigo, numa instituição para menores abandonados ou que por alguma razão não pode ficar com a família. Me perdi agora onde eu dou aula mais, em Tupandi, Bom Princípio, isso, 5 cidades. Ou seja, Montenegro eu passeio. Pois é. Isso é que eu acho interessante, né? A tua cidade tá passeio. Ainda, né? Mas a gente vai chegando. Na minha cidade eu atuo com Renascença, então vamos dizer assim. E esse grupo que tu me falaste que agora recebeu, como é que pintou esse convite para vocês para irem para o Uruguai? Não, para a Argentina, Buenos Aires, Se apresentaram lá. Então, o Arte em Fato, que é um dos grupos de alunos meus, eles é de Tupandi. Arte em Fato. Arte em Fato. Os grupos, na verdade, cada grupo escolhe seu nome, assim, então foram eles que batizaram. O Arte em Fato seria o grupo oficial de Tupandi, que ele é formado por alunos dos outros grupos que de alguma maneira se destacaram nos outros grupos. Por comprometimento, dedicação, não por uma questão de ser melhor ou pior, mas pelo envolvimento que tem com o trabalho, assim.
E aí em 2011 a gente montou o Arte em Fato, então. Tem desde 2009 os grupos lá, e em 2011 surgiu o Arte em Fato. E eles sempre trabalharam com infantil, peças infantis. E o ano passado eles resolveram que queriam se desafiar e montar alguma coisa adulta. E aí eu lancei para eles um monte de dramaturgias, assim, e eles ficaram em dúvida entre duas, que foi A Gota d'Água, do Chico Buarque, que é uma dramaturgia bem pesada, e a Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, que também é bem pesada. Só coisas leves. Coisinhas leves. E aí eles optaram pela Valsa número 6, com algum incentivo meu, assim, porque eu sou apaixonada, assim, por esse texto. E também porque a peça ela narra a história de uma menina de 15 anos, então acaba entrando na faixa etária deles, assim. Mesmo que a história seja muito pesada, tá dentro do nível de idade deles, né? E aí esse ano a gente continuou com a peça, e aí o próximo desafio seria participar de festivais de teatro. Aí nós fomos para Novo Hamburgo em junho, no Festival de Sketches, o nosso primeiro festival, então, e a gente ganhou um bocado de prêmios lá, que foi bem surpreendente pra gente, assim, porque claro que, vamos pro festival, queremos prêmio, que legal, mas não é esse o foco, assim, não era esse o objetivo do grupo, né? E o defunto? O defunto nem sabe que morreu. Ganhou melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor figurino para Xana Domingues, que é aqui de Montenegro também. Acho que foi isso que nós ganhamos. E melhor maquiagem. E mais indicações também. Foi melhor do que vocês Muito melhor. A gente imaginava, que legal, vamos ouvir bastante dicas dos jurados e saímos de lá com um monte de prêmios, assim, foi bem legal. Isso é interessante. Nossa, super. Eles ficaram, meu Deus, a gente pode, né? Isso é muito legal. E aí, na mesma época, a gente recebeu, então, a confirmação do Festival de Buenos Aires, que a gente já tinha feito a inscrição, que nós havíamos sido selecionados. É o festival Vamos Que Venimos, que é a 6ª edição já em Buenos Aires. Ele é um festival totalmente voltado para o público adolescente, para atores adolescentes, tanto que 70% do elenco tem que ter entre 13 e 19 anos. Eles têm espaço para falar lá, né? Os adolescentes têm, por exemplo, o painel de intercâmbio que acontece, que são eles que vão falar sobre como é que funciona o teatro em Tupandi, na região, enfim, como é que é essa questão teatral na região. E foram 65 inscrições de diversos países, somente 21 selecionados, e nós somos o único grupo brasileiro que está participando. Um compromisso bem grande, assim, né? Sim, mas eu acho que a tua tira de letra, isso que eu te conheço, assim, eu acho que a tua dedicação na tua profissão, tu passa tranquilamente para os teus alunos e tal. Vai dar tudo certo. Tomara que sim, obrigada pelo elogio. A ideia, eu acho que também que a grande ideia de tudo são as experiências que tu vai adquirindo, né? Através desses exercícios que tu vai fazendo, seja aqui, seja onde for, né? E esse festival em especial, por ter essa linguagem toda adolescente, já é um aprendizado diferente. Como são 21 países, 21 lugares diferentes participando, o intercâmbio que eles vão ter é muito grande. Então vão poder conhecer teatro de todos os lugares e trocar informações, conhecimento. Vai ter oficinas também que eles vão participar. E aí cada dois do grupo vão se dividir em oficinas diferentes para poder aprender o máximo possível. E aí, algumas semanas atrás, eu também fiquei sabendo que os diretores podiam mandar um projeto de proposta de oficina para lá. E aí o meu também foi selecionado. Então eu vou dar oficina em Buenos Aires também, trabalhando com a ideia física da partitura, a cena, no caso, que é a partitura de movimentos, ação física, que gera a cena, que é o método de trabalho do grupo, assim. Então a gente está bem empolgado e controlando para conseguir dar conta desse compromisso, né? Mas vai dar conta sim, com certeza. E alguns outros, alguma outra data de vocês, apresentações, assim, sim, por aí? Bom, primeiro, a gente tem um orçamento de 15 mil reais para poder ir para lá, né? Fomos selecionados, muito legal. Agora a gente tem que conseguir essa verba. E aí o grupo está fazendo algumas ações, em visita em empresas, prefeituras.
teve há pouco tempo o Café Sarau, que foi um café colonial com um sarau artístico com artistas da região, assim, para a gente poder trocar conhecimento, enfim, foi bem legal. E a gente tem a apresentação marcada para o dia 27 de setembro, às 19 horas, no Centro de Evento de Tupandi. E dia 4 de outubro, também às 19 horas, no Centro de Evento de Bom Princípio. E aí os ingressos vão ser R$10 e o dinheiro é para a viagem, né? Para a gente poder ir para lá. Variação de fundos. Exatamente. Rifa acontecendo, patrocínios, enfim, correndo atrás, né? Enfim, a gente sempre tem que se virar, né? Tem que se virar, senão não adianta. Embora se consiga algumas coisas extra, a gente tem que estar sempre envolvido, né? Sempre. E é legal que a proposta é o grupo se envolver muito também, né? Sim, sou a responsável do grupo, enfim, mas são 10 alunos, né, 10 atores, formação, que estão correndo atrás e visitando empresas também, que estão conseguindo esses apoios com a gente, assim. Eles estão buscando, né? Isso demonstra o quanto estão envolvidos também, exato, né, com a história. Isso é que te dá E uma questão de poder aprender tudo mesmo, né? Porque fazer teatro não é só subir no palco e vamos lá, aparecer, que bonito. Tem toda a parte de trás, os figurinos eles pensaram junto com a Xana, a iluminação, algumas ideias, a construção da peça. Sim, eu sou a diretora, mas eu trabalho muito com a ideia do que os atores propõem, então eles construíram muita coisa em cima do espetáculo. Enfim, eles envolvidos em todos os setores para poder, quem sabe, seguir carreira. Alguns já estão se preparando para o Enem aí, para vir para o UERGS, vamos ver o que acontece. Bom, Bianca, tu tens algum convite especial que tu gostaria de fazer ou alguma coisa que tu gostaria de deixar assim para os telespectadores aí? Então fica o convite para 27 de setembro, então, em Tupandi, 4 de outubro em Bom Princípio, para assistir a Valsa número 6, que é um texto do Nelson Rodrigues, às 19 horas, ingresso R$10, pode comprar com um grupo ou na cidade, enfim, bem tranquilo. Na hora também tem ingresso. Se não tiver esgotado, obviamente vai ter. Mas enfim, muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Nino, de verdade. Gratidão e até a próxima. Isso aí. Então, amigos, estamos nos despedindo. Então, Sons e Letras vai, mas volta um dia desses. Até mais.